É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Nós estamos no propósito hoje, né? Eu estou pedindo que as pessoas tragam para a gente o exame que deu alterado, a medicação que a pessoa toma, porque nós estamos em oração aí, apresentando a Deus a medicação, apresentando a Deus ali o exame, né? O nosso corpo, para que o exame não dê alteração no próximo, para que o doutor diga que não precisa mais do remédio, tá? Então não é parar por conta própria. É um ato de fé que estamos fazendo, apresentando a nossa vida, falando para Deus que nós não aceitamos ficar com essa medicação, com esse tratamento, mas não é parar. É você ouvir a orientação do médico, ele foi a autoridade em passar e também a autoridade em tirar, né? E tratando mesmo aí para a glória de Deus. Bom, vamos ver a palavra, que a palavra vai nos fortalecer. Então diz assim, ó. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. E Saul convocou o povo, e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles. Porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas, e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil, desprezível, destruíram totalmente. Então vamos entender aqui, nós estamos meditando hoje nessa passagem, e aqui nós temos o seguinte entendimento. A Bíblia mostra, né, que o Samuel, sendo um profeta de Deus ali, ele levou ali a palavra e ele entregou ali para o Saul, que era o rei de Israel. Deus, né, se lembrou que os amalequitas tinham feito muito mal ali para o povo de Israel. Eu estava comentando durante o dia e eu falei o seguinte: de vez em quando a gente vai se lembrar de alguma coisa, de uma pessoa, de uma situação, e Deus ele vai nos lembrar, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar, para a gente poder mandar uma bênção para alguém, para a gente repreender algum tipo de mal. Então a palavra diz aqui que Deus se lembrou e falou ali com o Samuel. Então Deus ele pode também nos fazer lembrar, o Espírito Santo pode tocar para a gente poder fazer esse ato aí, tá? Agora o interessante aqui é o seguinte, a Bíblia mostra, tá, aqui nessa passagem, que quando o Samuel ele falou com o Saul, né, a Bíblia diz, nos mostra aqui no versículo 1, que ele deu o recado, e ele falou assim no final do versículo 1, ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Então eu estava explicando hoje, né, durante o dia aí, explicando para os irmãos, que antigamente, se o profeta ele viesse e ele falasse alguma coisa que não se cumpria, ele era apedrejado. Hoje nós não falamos, né, através aí, a gente não ouve mais ali o profeta, ele não vem trazer um recado dele diretamente. O profeta é usado, sim, mas pela palavra. Então o pastor, por exemplo, agora está sendo usado, o profeta de Deus, sim, mas pela palavra. Não posso chegar para você e dar uma direção
que eu achei da minha cabeça e eu chego e trago para você ali uma orientação. Não, não. Eu prego a palavra e ela fala com você. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte: a voz de Deus, a boca de Deus que orientou ali, né, através do Samuel, o Saul, era para destruir completamente os amalequitas. E a Bíblia mostra que quando o Saul, ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi poupar o Agag, que era o rei dos amalequitas. E depois ele olhou ali para os animais, ele viu que alguns animais eram bons, né? Eram de qualidade, eram animais ali com saúde e tal, ele poupou também. Então, o interessante aqui, nessa passagem, que chama a atenção, e eu comentei com os irmãos nessa sexta-feira de libertação, é que nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos fazendo aliança, nós estamos poupando alguma coisa, né, do diabo na nossa vida. Aí você pode falar para mim assim: poxa, pastor, mas eu sou de Deus. Se eu sei que é alguma coisa do diabo, eu não quero na minha vida. Mas às vezes é alguma coisa que você nem percebe. A palavra mostra aqui que aos olhos dele pareceu algo, entenda bem, que era bom, mas a ordem era destruir. Então, eu estava comentando com os irmãos que às vezes a gente vai passando por alguns problemas e a gente não vai, entenda bem, repreendendo, amaldiçoando, a gente não pega, às vezes, para tratar de um caso, como tratamos às vezes com o medicamento, com o tratamento. Eu estava comentando no caso do pastor Josias, que estava passando na live das 15 horas, na quarta-feira eu acabei o culto, estava indo para casa, e eu estava ouvindo pelo rádio, né? A live transmite pela internet e passa também pela nossa rádio. Eu estava ouvindo. E o pastor contou de uma jovem que estava fazendo um propósito com a mãe dela. 3 meses, né? Ela estava colocando a água ali para consagrar e a mãe bebia. Por quê? Porque a mãe fez aquele destro e deu mais de 600 o destro. E ela tratando ali do caso, claro. Com certeza, entenda bem, deve ter procurado ali outros caminhos, né? Não deve ter conseguido aparentemente a solução, começou também a ficar firme na fé. Entendeu? Deve ter procurado, né? A gente não é pecado você procurar um médico. Então, tudo indica lá pelo testemunho que ela explicou que não estava tendo saída em nenhum local. Legal. O que ela fez? Ela entendeu que Deus podia operar. E foi tomando a água, dando a aguinha para a mãe dela, consagrava e dava água. Depois de 3 meses, olha o tratamento que foi feito, 3 meses, foi fazer ali a medição novamente e estava dando 90. Então, eu estava comentando com os irmãos durante o dia que às vezes acontece alguma coisa e a gente não percebe que nós estamos poupando aquilo. Eu estava falando, a pessoa vai pegar alguma coisa de repente, a mão esquerda não consegue ter firmeza mais para segurar. E ele começa a pegar com a direita, mas ele não apresenta a esquerda em oração. Não, Deus, eu estou pegando com a direita aqui agora, mas a minha esquerda, ela tem que funcionar também. É a pessoa de repente que faz o quê? Ela vai até uma altura, ela não se dobra completamente, por quê? Porque se ela se dobrar, ela vai sentir dor, vai travar a coluna. Então ela acostumou, entenda bem, a ter esse pacto com essa situação. O pior não é você ter o problema todo mundo enfrenta, o pior é ir deixando, é ir poupando. Então, a gente vai mudando o nosso jeito de ser porque alguma coisa está incomodando e a gente não apresenta a Deus. Eu tenho falado muito isso. Sexta-feira é dia para a gente poder colocar diante de Deus. Poxa, por que eu não posso tratar pela fé? Por que eu não posso tratar com Deus? Deus vai me desamparar? Não vai. Então, eu estava comentando, a pessoa pega, tem um problema nos rins, os rins não estão trabalhando corretamente, ela vai, sai de casa, tem que chegar 3 horas em um local para fazer hemodiálise. Tudo bem, meu Deus, eu vou lá, vou fazer hemodiálise, eu preciso, né? Mas, meu Deus, a hora que acabar, eu vou sair daqui 5 da tarde, tem culto 7h30, eu vou passar lá. Por quê? Porque eu não aceito ficar com essa hemodiálise aqui para o resto da vida. Eu não aceito passar por uma situação como essa. É a sequela do Covid. É um problema, de repente, que eu tive aí um acidente, ficou uma sequela, de repente, de uma batida, de alguma coisa, de uma queda. Por que eu não posso tratar? Então, são coisas que vai ficando, e como eu comentei com o pessoal, Mateus, eu não vou abrir para você, mas Mateus capítulo 12, a palavra diz que a casa dividida não permanece de pé. Então, o que acontece? A gente vai deixando. Daqui a pouco, a gente vai se dividindo, vai se separando da fé e vai vivendo algumas coisas como se fosse normal. Ah, aproxima mais aí para mim que eu não enxergo direito.
né? Traz aqui perto de mim porque eu não consigo me levantar. Pera um pouquinho só que eu acordei agora, quando eu levanto da cama eu sinto um pouco de tontura, eu tenho que levantar e esperar um pouquinho para poder aí o corpo responder. Não pode. Então tudo que é anormal, a gente não pode aceitar. Deu para entender? Então é uma coisa muito importante. Nós não podemos poupar. Percebeu que é algo do diabo, não poupe. Sem notar, aquilo vai fazendo aliança, vai ficando, daqui a pouco divide a casa, daqui a pouco é algo normal, e o que o diabo quer realmente não é colocar só uma doença no nosso corpo, ele quer nos tirar de Deus. É isso que ele quer fazer, tá? Vamos vigiar, ficar ligado com Deus, porque a Bíblia nos mostra, nos ensina. Quando Samuel chegou, ele acabou com tudo, matou Agar, ele destruiu tudo. Por quê? Porque era a ordem de Deus, essa é a ordem de Deus. Que sejamos sarados, curados, pode ser que eu não estou hoje, mas eu vou buscar, eu vou tratar em oração, eu vou vir na reunião, eu vou abençoar meu corpo, amaldiçoar o mal, por quê? Porque eu sou sarado. E eu não quero ficar com isso até o fim da minha vida. Meu Deus me curou. A doença que eu estou passando hoje aparece no exame, eu sinto, talvez, tudo bem, essa doença não é minha, é do diabo em mim. Então eu vou trabalhar, crescer a minha fé para esse mal cair por terra. Tá bom? Guarda no seu coração esse entendimento em nome de Cristo Jesus. Amém? É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.